E dos tamponantes, um dos principais representantes é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é um suplemento já muito estudado, bastante antigo, com uma comprovação científica bem elevada, mesmo não sendo tão utilizado por algumas pessoas, mas já é bem antigo e bastante comprovado aí a sua eficácia quando bem utilizado. Bicarbonato de sódio, pessoal, nada mais é do que a molécula de bicarbonato, que é o HCO3, unida a uma molécula de sódio. Então tem aqui, ó, nossa molécula de bicarbonato de sódio. O bicarbonato no nosso organismo, ele tem um efeito de tamponamento, ele consegue reduzir a acidose. Como que ele faz isso? Basicamente, como vocês estão vendo na imagem, o bicarbonato, que é aqui o HCO3, ele consegue incorporar na sua molécula íons de hidrogênio que estão livres. Então ele pega aqueles íons de hidrogênios livres que estão se acumulando, gerando acidose, incorpora na sua molécula, virando ácido carbônico, e depois, através da enzima anidrase carbônica, dá origem a CO2 e água. Então é esse efeito de tamponamento que o bicarbonato tem. Ele incorpora aquele íon hidrogênio na sua molécula, vira ácido carbônico e depois CO2 e água, reduzindo aqueles íons de hidrogênio, consequentemente reduz a acidose. Quando você suplementa com bicarbonato de sódio, você tem um aumento nos níveis de bicarbonato aqui no fluido extracelular. Isso aqui é até importante deixar claro, porque depois a gente vai falar de beta-alanina e tem uma diferença, tá? O bicarbonato, pessoal, ele não fica dentro da célula muscular. O bicarbonato ele fica no fluido extracelular. Quando eu suplemento com bicarbonato de sódio, eu aumento os níveis de bicarbonato no fluido extracelular. Por que isso impacta na acidose dentro da célula muscular? Porque quanto mais bicarbonato eu tenho nesse fluido extracelular, mais ele chama, mais ele atrai íons de hidrogênio que estão dentro da célula. Então, quanto mais bicarbonato eu tenho aqui fora, mais esses íons de hidrogênio que estavam dentro da célula muscular começam a sair da célula muscular. Se esses íons de hidrogênio estão saindo da célula muscular, a acidose na célula muscular vai diminuindo. E uma vez no fluido extracelular, esses íons de hidrogênio são tamponados pelo bicarbonato, gerando no final CO2 e água. Então, o mecanismo de ação da suplementação com bicarbonato de sódio é esse aqui. Você suplementa bicarbonato de sódio para ter um aumento nos níveis de bicarbonato no fluido extracelular. Esse acúmulo de bicarbonato no fluido extracelular favorece o efluxo desses íons de hidrogênio de dentro para fora da célula muscular, reduzindo a acidose muscular e, consequentemente, podendo prolongar o tempo até a exaustão. Tá? Então, o principal mecanismo de ação do bicarbonato é esse relacionado à redução de acidose. Tem um mecanismo adicional, mas aqui realmente a gente não sabe muito a relevância clínica, que alguns estudos mostram que o bicarbonato ele pode aumentar também a expressão dessa molécula aqui, ó, esse PGC1-alfa. PGC1-alfa é um marcador correlacionado com o aumento da biogênese mitocondrial. Então, o aumento nos níveis de PGC1-alfa são associados com aumento na produção de mitocôndrias. E esse aumento na produção de mitocôndrias é correlacionado com uma melhora do metabolismo oxidativo. Então, outro possível efeito do bicarbonato, só que é importante deixar claro, né, com menos comprovação, é esse aumento também de PGC1-alfa. O principal mecanismo é aquele mecanismo de tamponamento. Como nós vimos até agora, pessoal, até a classe de suplementos que nós estamos mencionando, esses tamponantes eles são voltados para a redução da acidose. Eu falei que a acidose causa fadiga, mas não falei o porquê. Então nós temos alguns motivos pelos quais essa acidose muscular poderia causar fadiga precoce. Um dos motivos está relacionado com o processo de contração muscular. Isso aqui é bem básico, lá de parte de fisiologia de primeiro e segundo semestre de faculdade, mas só para relembrar. Para a gente ter o processo de contração muscular, basicamente a gente tem que ter a interação do cálcio com a troponina. Quando o cálcio se liga na troponina, ele causa uma mudança de conformação da tropomiosina, que é essa molécula aqui, permitindo a interação dos filamentos de actina com a miosina. Então, para a gente ter o processo de contração muscular, a gente precisa desse cenário. Cálcio se liga com a troponina, causa uma mudança de conformação na tropomiosina, que permite a interação da actina com a miosina. Se eu não tenho isso aqui, eu não tenho contração muscular. Alguns estudos postulam que os íons de hidrogênio que estão se acumulando ali por conta da acidose, eles competiriam com o cálcio pela ligação na troponina. Só que esses íons de hidrogênio, quando se ligam na troponina, não causam essa mudança de conformação aqui da tropomiosina. Consequentemente, não tem a interação da actina com a miosina, não tendo a contração muscular.
Então, um dos possíveis motivos pelos quais a acidose pode causar fadiga precoce é prejuízo no processo de contração muscular. Os íons hidrogênio competem com o cálcio pela ligação na troponina e, ao se ligarem com a troponina, não permitem a interação dos filamentos de actina com a miosina, não permitindo, então, o processo de contração muscular. Então, um dos motivos é justamente prejuízo na contração muscular. O outro motivo tem relação com questão enzimática. Algumas enzimas do nosso organismo elas não têm um bom funcionamento em pH mais ácido. E essas enzimas têm correlação com desempenho, com formação de energia. Uma delas é a creatina quinase. Creatina quinase é a enzima responsável pela formação de ATP no metabolismo do fosfagênio. Se vocês lembrarem, eu falei de manhã que o metabolismo do fosfagênio basicamente é creatina fosfato se unindo à molécula de ADP, gerando no final creatina e ATP. Quem catalisa essa reação é a enzima creatina quinase. Se eu tenho um ambiente mais ácido, essa enzima não consegue atuar, consequentemente eu tenho um prejuízo na formação de ATP pelo metabolismo do fosfagênio. Então, em ambientes de acidose, eu prejudico a produção de ATP pelo metabolismo do fosfagênio por diminuição da atividade da enzima creatina quinase. Outra enzima que tem diminuição da sua atividade em ambiente ácido, que influencia na produção de energia, é essa aqui, ó, essa PFK, que é a sigla para fosfofrutoquinase. A fosfofrutoquinase é uma enzima que faz uma etapa irreversível da glicólise, que é a formação de frutose 1,6-bifosfato a partir da frutose 6-fosfato. Se eu não tenho uma boa atividade dessa enzima, eu tenho prejuízo na formação de energia pelo metabolismo glicolítico, consequentemente prejudico a produção de ATP. Então, o processo de acidose ele pode prejudicar o desempenho por prejudicar a contração muscular e por influenciar na atividade de enzimas chaves relacionadas à produção de ATP, tanto a creatina quinase, influenciando no metabolismo do fosfagênio, como a fosfofrutoquinase, influenciando no metabolismo glicolítico. Se eu reduzo esse processo de acidose, consequentemente eu posso prolongar o tempo até a fadiga do meu paciente, tá? Então, o mecanismo de ação do bicarbonato é esse aqui, ó. Você usa o bicarbonato de sódio, né, para aumentar os níveis de bicarbonato no seu organismo. Esse bicarbonato tem esse efeito de tamponamento, ele vai favorecer aquela saída dos íons de hidrogênio de dentro para fora da célula muscular, aumentando o pH e prolongando o tempo até a fadiga. Efeito adicional, mas que a gente não sabe a real relevância, é um aumento de PGC1-alfa, contribuindo para o aumento da biogênese mitocondrial. Então, o mecanismo já é bem evidenciado do bicarbonato de sódio, não tem muito o que questionar.